Capítulo 61. O grande reino está jusante. Este é um campo sob o céu. No campo sob o céu. As mulheres sempre vencem os homens pela quietude. Então, o grande reino está sob o pequeno reino. Conquiste pequenos reinos. Um pequeno reino sob um grande reino. Absorva o grande reino. Assim. Ou para conquistar. Ou para absorção por baixo. Grande reino só quer unir e nutrir as pessoas. O pequeno reino só quer se integrar aos homens e servir aos homens. Cada um desses dois encontra um lugar para seus desejos. Então o maior deve estar abaixo. Capítulo 62. Tão é o segredo de tudo. O tesouro do benevolente. Os não benevolentes não obedecem. Palavras bonitas podem ser trocadas. Uma atitude piedosa pode adicionar a uma pessoa. Apesar de ser desumano. Como poderia ser abandonado? Então o Filho do Céu apareceu. 3 duques nomeados. Até tem oferta de jade, 4 cavalos antes de. Nada supera sentar. Por que o tão foi valorizado no passado? Não é isso que você pede? Quem é o culpado e pode ser absolvido? Então o mundo é precioso. Capítulo 63. Ação por inação. Através de atividades inativas. Por tempero sem gosto. Grande ou pequeno. Retaliar com virtude. Fácil a difícil. Pequeno é grande. Debaixo do céu. Atividades difíceis devem começar com as fáceis. Grandes eventos começam pequenos, é claro. Promessas precipitadas definitivamente carecem de confiança. Muitas facilidades certamente trarão muitas dificuldades. Portanto, sábio é semelhante à dificuldade. Então, até o final, não teve nenhuma dificuldade. Capítulo 64. Pacífico e fácil de manter. As coisas são fáceis de planejar antes de acordar. Coisas frágeis quebram facilmente. Pequenas coisas se dissolvem facilmente. Acontece da existência. Organize-se da desordem. Uma grande árvore abraçando cresce a partir de uma plântula fina. Uma torre de 9 andares se ergue de uma pilha de terra. Uma jornada de 1000 milhas começa no pé. Quem falhou? Quem insiste, quem perde. Então o santo não age, então ele não falha. Não é pegajoso para não perder. Masculino, durante um evento. Sempre falham na conclusão que chegam perto. Cuidado com o final e o começo. Atividade que não resulta em falhas. Portanto, o sábio deseja através do não desejo. Não valorizando coisas difíceis de obter. Aprender sem aprender. Tem algo que supera tudo. Ajudar a natureza. E desencoraja a ação. Capítulo 65. Na antiguidade, os bons realizadores do caminho não o utilizavam para esclarecer o povo. Utilizavam-no para alegrá-lo. A dificuldade de se governar o povo é devida aos seus conhecimentos. Por isso, utilizando o intelecto para governar o reino, tem-se furtos no reino. Não utilizando o intelecto para governar o reino, tem-se virtude no reino. Aquele que conhece estes dois também se orienta por estes modelos. O constante conhecimento de orientar-se por estes modelos chama-se misteriosa virtude. A misteriosa virtude é profunda e longa, inverso das coisas. Naturalmente, após isso, alcança-se a grande fluência.
Capítulo 66. O que pode tornar os rios e mares reis dos 100 vales? E saber situar-se embaixo. Por isso podem ser os reis dos 100 vales. Assim, o homem sagrado aspirando estar acima dos homens. Coloca suas palavras abaixo das deles. Aspirando estar à frente dos homens. Coloca seu corpo atrás dos deles. Portanto, situa-se em cima, mas seu povo não sente o peso. Situa-se à frente, porém o povo não é lesado. Assim, o mundo alegra-se em exaltá-lo, porém sem desgosto. Como ele não disputa, o mundo não pode disputar com ele. Capítulo 67. Sob o céu todo se consideram o grande. Não riu disso. O grande sendo grande. Por isso não ri. Se risse, há muito teria se tornado pequeno. Eu tenho 3 tesouros, que valorizo e preservo. O primeiro chama-se afetividade. O segundo chama-se simplicidade. E o terceiro chama-se não encorajar ser o dianteiro sob o céu. Assim, através da afetividade pode-se ter coragem. Através da simplicidade pode-se ter amplitude. Não encorajando ser o dianteiro sob o céu, pode-se concluir o instrumento do Eterno. Hoje, abandonando a afetividade e tendo coragem. Abandonando a simplicidade e tendo amplitude. Abandonando o ulterior e tornando-se o dianteiro. Isso é morrer. Através da afetividade. Com a manifestação, é ordenada a retidão. Com o resguardo, é ordenada a duração. Quando o céu quer salvar, utiliza a afetividade como proteção. Capítulo 68. Na antiguidade, os bons praticantes de cavalheirismo não eram belicosos. Bons em guerrear, sem ira. Bons em vencer os inimigos, sem disputa. Bons em empregar os homens, agindo como o inferior. Isso se chama a virtude da não disputa. Isso se chama a força de empregar os homens. Isso se chama a supremacia da união com o céu e a antiguidade. Capítulo 69. Sobre o uso da arma, um provérbio. Não me encorajo a agir como anfitrião. Prefiro agir como hóspede. Não me encorajo em avançar uma polegada. Prefiro recuar um pé. Isso se chama mover não movendo. Agarrar não abraçando. Defender não lutando. Enfrentar sem inimizade. Não há desgraça maior do que humilhar o inimigo. Humilhando o inimigo, então, arriscamos perder nosso tesouro. Por isso, no confronto onde as armas se igualam, vence, então, o que está entristecido. Capítulo 70. Minha palavra é bastante fácil de compreender. Bastante fácil de praticar. Mas, sob o céu, ninguém consegue compreendê-la. Ninguém consegue praticá-la. Palavras têm uma origem. Atos têm um regente. E somente através da não compreensão não se tem a compreensão do ego. Aqueles que me compreendem são poucos. Aqueles que me seguem são nobres. Por isso, o homem sagrado se cobre com andrajos abraçando um jade. Capítulo 71. Saber do não saber é sublime. Não saber do saber é doença. Assim, o homem sagrado não adoece, por considerar doença a doença. Por isso, não há doença. Capítulo 72. Quando o povo não tem medo do temível, então, o grande temor chega. Não estreite sua morada.
Não despreze sua vida. Pois somente não desprezando pode se tornar o não apodrecido. Por isso, o homem sagrado conhece a si mesmo, mas não se evidencia. Ama a si mesmo, mas não se estima. E, assim, nega isto e admite aquilo. Capítulo 73. Quem tem coragem de ser valente terá a morte. Quem tem coragem de ser cauteloso terá a vida. E esses dois são ora benéficos, ora maléficos. Quando o céu repudia, quem compreenderá a causa? O caminho do céu não disputa, mas é bom em vencer. Não fala, mas é bom em responder. Não é invocado, mas por si vem. Não fala, mas é bom em planejar. A teia do céu é grandiosamente grande. Liga-se a tudo e de nada se perde. Capítulo 74. O povo constante não teme a morte. Como se pode intimidá-lo usando a morte? Se considero estranho esse constante que não teme a morte. Devo, sinceramente, matar. Mesmo reconhecendo sua coragem? O constante possui o encargo de matar e mata. O homem que tomar o lugar no encargo de matar será como substituir grande lenhador ao serrar. O homem que substituir o grande lenhador ao serrar raramente não machucará a mão. Capítulo 75. A fome do homem é devida a seu superior alimentar-se de impostos em demasia. Por isso existe a fome. A difícil governabilidade de 100 famílias é devida a seu superior agir intencionalmente. Por isso existe o desgoverno. A fácil morte do povo é devida a viver-se uma vida de excessos. Por isso existe a morte fácil. Assim apenas aqueles que não utilizam a vida para agir são bons em valorizar a vida. Capítulo 76. O homem ao nascer é tenro e brando. Ao morrer é rígido e duro. A erva, a madeira e os 10.000 seres ao brotarem são como a suave penugem do ventre do pássaro. Ao morrer são secos e murchos. Por isso, os rígidos e duros são companheiros da morte. Os tenros e brandos são companheiros da vida. Sendo assim, as armas duras não vencem. As árvores duras são comuns. Por isso, os rígidos e duros moram embaixo. Tenros e brandos situam-se em cima. Capítulo 77. O caminho do céu é como o retesar do arco. A parte superior abaixa, a parte inferior sobe. A parte que possui sobra e diminuída. A parte não suficiente é completada. O caminho do céu diminui a sobra possuída. Completa o não suficiente. Mas o caminho do homem não se orienta assim. Diminui do não suficiente para oferecer ao que possui sobra. Mas quem pode possuir sobra para oferecer ao mundo? Somente aquele que possui o caminho. Por isso, o homem sagrado age sem querer para si. Conclui a obra, mas não se apega. E não deseja mostrar sua eminência. Capítulo 78. Sob o céu, nada é mais suave e brando que a água. No entanto, para atacar o que é rígido e duro, nada pode se adiantar a ela. Nada pode substituí-la. Assim, a suavidade vence a força. O brando vence o duro. Sob o céu, não há quem não o saiba. Não há quem possa praticá-lo. Por isso o homem sagrado disse: aceitar as impurezas do reino chama-se reger o cereal e a terra. Aceitar as desventuras do reino
chama-se reinar sob o céu. As palavras corretas parecem contrárias. Capítulo 79. Ao se conciliar um grande rancor, certamente ainda se terá um resto de rancor. Então como se pode agir bem? Sendo assim, o homem sagrado toma o sinal esquerdo e não critica as pessoas. Por isso, quem tem virtude se orienta pelo sinal. Quem não tem virtude se orienta pelo vestígio. O caminho do céu não cria intimidade, mas acompanha sempre o homem bom. Capítulo 80. Um pequeno reino de poucos habitantes. Mesmo que possua um utensílio para dezenas de centenas, não o usa. Faça o povo valorizar a morte e não viajar longe. Possuindo barcos e carruagens, mas não tendo onde usá-los. Possuindo armas e armaduras, mas não tendo onde enfileirá-las. Faça o povo retornar aos nós em corda e ao seu uso. Então serão doces seus alimentos, belas suas roupas, pacíficas suas moradias, alegres seus costumes. Que os reinos vizinhos estejam à vista. Que o som de galos e cachorros sejam ouvidos. Faça o povo alcançar a velhice sem ter que ir e vir. Capítulo 81. Palavras confiáveis não são belas. Palavras belas não são confiáveis. Quem sabe não é abrangente. Quem é abrangente não sabe. Quem é bom não discute. Quem discute não é bom. O homem sagrado não acumula. Quanto mais faz para os homens, mais tem. Quanto mais dá aos homens, mais aumenta. O caminho do céu é favorecer e não prejudicar. O caminho do homem sagrado é fazer e não disputar.